Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo onde eu te ensino como fisioterapeuta a trabalhar com seu corpo, cuidar do seu corpo, das articulações, dos músculos, da postura, para você ter uma melhor qualidade de vida e evitar lesões. O tema de hoje será traumas ou tombos sobre os joelhos. Por que eu vou falar sobre esse tema? Muita gente aparece no consultório com essa história, ou se não aparece com um problema no joelho e durante ali a avaliação, questionário, as perguntas que eu faço para esse paciente, ele me conta um episódio de trauma antigo no joelho, mal resolvido, mal tratado, achando que poderia resolver sozinho. Carla, mas não pode resolver sozinho um trauma de joelho? Eu cair, o meu joelho voltar ao normal sem eu fazer um tratamento, procurar um ortopedista ou fisioterapeuta? Sim, claro que pode. Faz parte, às vezes, o próprio corpo tratar daquele processo inflamatório do inchaço. Mas muitas vezes, ainda mais pessoas acima dos 40, 50 anos, quando sofrem um trauma no joelho, muita gente fica com sequelas quando não tratado de maneira correta. Me conta aqui nesse vídeo se você já sofreu alguma queda, se você tem alguma história de alguém que você conhece que sofreu traumas no joelho, que caiu no chão, batendo o joelho no chão e não sabia o que fazer, tem o joelho inchado. Este vídeo de hoje eu vou falar sobre isso. Por que acontece os traumas? Vou explicar direitinho o que você deve fazer pós-trauma, bateu o joelho, caiu de 4 apoios no chão, com os joelhos no chão, o que você deve fazer. Vou explicar direitinho qual que é o tratamento, quem procurar, como você deve proceder aí para melhorar das dores no joelho ou após uma queda sobre eles. Então compartilhe esse vídeo, ajuda as pessoas, porque isso é fato. Muita gente cai sobre os joelhos, não procura ajuda, não sabe, acha que o joelho inchado é daquela maneira, se adapta à dor, se adapta à falta de mobilidade causada pelo trauma. O paciente às vezes não consegue mais dobrar ou estender o joelho e acha que aquilo é normal, é do tombo. Ou acha que ficar aquele edema no joelho, aquele inchaço no joelho é normal. Então esse vídeo eu vou te explicar tudinho o que fazer para você poder tratar do pós-trauma e evitar que você caia novamente. Quais são as principais causas que levam as pessoas a caírem sobre os joelhos? Tirando a parte de esportes, futebol, corrida, atividades que podem fazer você cair sobre os seus joelhos, existe também as caminhadas, quando você não presta atenção ali na região aonde você está caminhando e as pessoas falam, Carla, eu preciso olhar para baixo para caminhar. Eu sempre falo para os pacientes e para os alunos o seguinte, a nossa visão foi feita para a gente andar com a cabeça em cima do pescoço, o pescoço em cima do tronco e a gente ter a percepção do que está por vir sem ter que abaixar a cabeça. Claro que quem mora aqui em São Paulo ou em cidades que as calçadas, que os terrenos não são apropriados, tem que prestar mais atenção. Mas também eu falo para os pacientes, a partir do momento que você percebe que você está tendo uma instabilidade, uma insegurança na sua caminhada, procura ajuda médica. No final do vídeo eu vou falar em relação a condutas, a evitar esses traumas, você cair sobre os joelhos. Mas o que eu quero dizer com essa atenção ao terreno que você está caminhando para não sofrer essa queda. Existe um treino que chama treino proprioceptivo. O que é um treino proprioceptivo, Carla? Treino proprioceptivo é quando você trabalha o seu corpo no espaço. O que eu quero dizer? Que quando eu faço determinados exercícios para treinar o meu corpo, para ter segurança num espaço físico. Então, por exemplo, se eu tenho o meu treino proprioceptivo bem treinado, que eu tenho noção do meu solo, do meu terreno e da firmeza do meu corpo, aonde eu vou caminhar, isso é trabalhar corpo e cabeça, raciocínio dos movimentos que você está tendo. Você tem menor chance de sofrer uma queda. Claro que é perigoso se você está lavando um quintal, você prestar atenção no que você está fazendo, não criar ansiedade de terminar aquela atividade, porque tem N outras ali acontecendo e você tem que fazer almoço, tem que correr para buscar filho na escola, o neto, e você sofre a queda. Então, cuidado também com a ansiedade em executar tarefas que você pode sofrer uma queda.
Então, você treinar a propriocepção, o seu corpo no espaço, você treinar a sua ansiedade de executar movimentos, uma tarefa por vez, principalmente atividades de risco. Eu já tive pacientes que saíram do chuveiro porque escutou o telefone tocar e foram atender. E aí sofreu a queda sobre as articulações do joelho. Então, são fatores que temos que parar para pensar, para não executar e sofrer uma queda. Outra coisa, centro de gravidade. Quando eu explico para os pacientes que eles têm que manter um centro de gravidade do corpo, imagina que é uma linha imaginária ali que te mantém com uma postura mais ereta. Ah, Carla, mas eu preciso me manter uma postura firme ali, rígida. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo com o movimento, nós temos o nosso centro de gravidade, que ele se desloca para frente e para trás. Agora você imagina, não sei se vocês já perceberam, algumas pessoas que têm uma corcunda muito grande, começam a projetar o corpo para frente, e aí o que acontece? Elas precisam compensar demais essa postura e o risco de cair em 4 apoios fica muito maior, a pessoa pode sofrer uma queda. Se vocês repararem as pessoas andando na rua, muitas têm o centro de gravidade, a projeção do corpo um pouquinho mais para frente. Essas pessoas são de alto risco sofrer uma queda na rua. Quem já não viu uma pessoa sofrer uma queda ou soube de uma história de uma pessoa que estava na rua e caiu e se machucou? Existem vários casos. Hoje eu estou falando de joelho, mas quantos casos existem as fraturas do quadril, né? As fraturas do fêmur, ou do osso do sacro, do ilho, toda a região ali do quadril. Então tem várias histórias que acabam dando traumas no corpo. A lesão no joelho dificilmente causa trauma, é a fratura do joelho, mas existem vários casos que acabam fraturando a patela ou o próprio fêmur na parte mais distal, a tíbia, e aí é um processo muito chato de recuperação, porque o joelho tem muitos ossinhos ali envolvidos e tem que ter muita paciência naquela articulação, tá? Então, quais são os principais fatores de queda? É a alteração do centro de gravidade, a alteração do equilíbrio, falta de força muscular, a instabilidade do tronco com as pernas. Então, muito importante pensar também no apoio dos pés. E na atividade física, se você faz uma caminhada, ou se você faz uma corrida, se prepara para fazer essa caminhada. Começa a aprender um pouquinho mais sobre o seu corpo para evitar esses tipos de queda. E principalmente, diminua a ansiedade na execução de tarefas, tá? Do lar, principalmente, onde a maioria das pessoas sofrem os traumas, dentro de casa. Então, cuidado. Hoje eu vou demonstrar uma série de exercícios proprioceptivos, aonde eu vou te mostrar de equilíbrio para você trabalhar o seu corpo e ter maior firmeza do corpo no espaço e evitar as quedas. Quando as pessoas sofrem um trauma ou caem sobre o joelho, normalmente a dor é muito intensa na hora da pancada e algumas vezes o joelho pode inchar. Carla, eu tenho que me desesperar com esse inchaço? A história é a seguinte, você imagina, você foi lá, caiu sobre o seu joelho e você fala, meu Deus, começou a inchar. Nós temos uma membrana que chama membrana sinovial, que envolve toda ali a articulação do joelho. E quando a gente sofre uma queda sobre essa articulação, essa membrana que já produz o líquido sinovial, que serve para lubrificar o joelho, esse líquido ele aumenta quando a gente sofre uma pancada. Muitas vezes o corpo tem a capacidade de reabsorver esse líquido em excesso, esse líquido sinovial. Você pode fazer o gelo? Deve fazer o gelo, principalmente ali no dia que você caiu. Você tem que fazer gelo. E como que você faz o gelo? Eu gosto de que faça o gelo, envolve as pedras de gelo numa bolsa e coloque um pano bem fininho, como se fosse uma fralda de bebê, uma fralda bem fininha, um paninho mais fininho que você tiver em casa e coloca no joelho. Pode fazer até 4, 5 vezes ao dia, 20 minutos. Por que isso? Para diminuir o edema, líquido inflamatório e você ter aquela sensação de analgesia.
O que eu peço para os meus pacientes, nunca façam o gelo com a perna totalmente estendida. Coloca uma almofadinha embaixo do joelho, deixa ele um pouquinho flexionado, porque eu acho que o joelho ele descansa melhor e do que ele ficar totalmente estendido ou totalmente flexionado. Então deixa a perna ali em repouso e tem que ficar em repouso, tá? Vocês sabem que eu sou super a favor do movimento, mas num trauma ali imediato não tem jeito, gente, é o repouso e o gelo. Quer passar uma pomada ali na região, uma pomada anti-inflamatória ou uma pomada de arnica? Pode passar, mas eu não quero que massageie nesse primeiro dia, que aperte essa articulação. Por quê? Porque essa articulação já vai ter sofrido um trauma, então nada de apertar, é como se tivesse uma ferida e você cutucasse essa ferida. Passa a pomada de maneira delicada no joelho, deixa a pomada ali absorver. Depois a gente pensa em uma drenagem ou numa massagem, mas agora não é hora de apertar processos inflamatórios, é esperar desinflamar. De preferência, repousar, deitar na cama ou no sofá com a sua perna afetada, o joelho machucado acima um pouco do nível do sofá, acima do nível do tronco, tá? Não deixar no mesmo nível. Por quê? Para ter uma drenagem ali natural do líquido do membro inferior pro tronco, tá? Então, acima do nível do seu tronco para desinchar. O gelo e o joelho um pouquinho flexionado, não deixa a perna totalmente estendida. Por quê? O que pode acontecer? O que tem que ser observado? Se o inchaço vai ficar só na parte anterior do joelho, está na parte de trás do joelho também. Por isso tem que tomar muito cuidado e observar esse inchaço, tá, Carla? E aí, se eu já fiz o gelo, se eu já fiz a parte de elevação da perna e ainda sinto muita dor. Calma, que quando se sofre um trauma na articulação do joelho, demora alguns dias. Muitas pessoas têm que sair para trabalhar no dia seguinte, ou tem que caminhar para chegar até o trabalho, tem que sobrecarregar, trabalhar em pé. Eu recomendo o uso de joelheira, dependendo do caso, sim, para dar melhor sustentação para aquela articulação para aquele dia. Ah, então eu já tenho meu joelho inchado, posso já a joelheira para sempre? Porque me dá mais segurança? Não é para usar a joelheira o tempo inteiro. Nós estamos falando sobre um curto período de tempo de pós-trauma, de pós-lesão no joelho. A partir do momento que você acha que você pode usar uma joelheira a longo prazo, tá errado. Tá? Porque a joelheira está fazendo um papel que quem é para fazer? Os seus músculos. Tá? Não é para a joelheira assumir um papel de quem tem que estar fazendo o seu próprio corpo. Então, muito importante, tira essa joelheira, ela tem que sair em algum momento, ela é por um curto período de tempo. Vamos pensar o seguinte, você ainda continua com dor, depois de uns 4 a 5 dias seu joelho continua inchado, você não sabe mais o que fazer, está com dificuldade de mover seu joelho, tem que procurar um médico, tem que procurar ajuda, tá? Isso é muito importante, porque se você tá com impossibilidade de mover com seu joelho, depois de uns 5 dias, pode ter outros tipos de trauma, a não ser somente a pancada. Pode ter lesão ligamentar. O que é uma lesão ligamentar? Ligamento é que liga osso com osso. Pode ter uma lesão tendínea, que liga o músculo com o osso. Então isso tem que ser avaliado e verificar o que está acontecendo. Outra coisa, lembra que eu falei do acúmulo de líquido sinovial? Muita gente acontece o quê? Aquele líquido fica no joelho e não é reabsorvido. Então tem muita gente que fala assim, nossa, depois que eu sofri esse trauma, meu joelho nunca mais voltou do tamanho normal. Sempre tem um gordinho ali na frente do joelho, embaixo ali da patela. A pessoa fala, nossa, sabe que nunca saiu? Muitas vezes esse líquido sinovial não sai sozinho ou só com o gelo. Algumas vezes, depois que você passou em consulta com o médico, ele vai ter que fazer uma punção desse líquido. Ele vai colocar uma agulha e vai ter que tirar esse líquido sinovial que ficou em excesso. Que se ele fica em excesso, ele vai deixar o seu joelho com dor.
E aí isso é muito ruim, porque além de você ter dor, você vai perder a capacidade de mobilidade. Muita gente fica com essa alteração, esse líquido lá no joelho e segue a vida. Só que isso, com o tempo, vai aumentando as dores no joelho, vai ficando mais inseguro aquele movimento. E é o que eu sempre falo, às vezes, um problema de hoje vai causar consequências no futuro. Então, gente, muito importante, se a dor no joelho, se o movimento não voltou 100% do que era antes do trauma, tem que procurar ajuda médica. Quando você marcar a consulta com o médico, ele vai fazer uma série de perguntas para saber quando que aconteceu, o que você fez após esse trauma, se teve sobrecarga nessa articulação do joelho e ver a necessidade ou não de solicitação de exames, raio-x, ressonância magnética, para verificar se tem alguma outra estrutura ali envolvida que sofreu com essa queda sobre os joelhos. O médico avaliando e vendo a necessidade de uma intervenção da fisioterapia, ele vai recomendar para ajudar com aparelhos que tirem o processo inflamatório e depois reeducar o movimento daquele joelho. Muitas vezes os pacientes têm medo de mover o joelho após uma queda. Eu fico com dor, eu fico com medo. E aí começa, gente, imagina só, um ciclo dessa dor. Por quê? Você começa a ter medo do movimento e a chance de você sofrer novas quedas também pode acontecer. E você começa a paralisar o seu corpo. O papel do fisioterapeuta, além de passar o processo inflamatório, é encorajar o paciente novamente para os exercícios, para a atividade física, mas de maneira ali de consciência corporal. Então, quando você vai numa clínica de fisioterapia, não é somente para vocês falarem para o fisioterapeuta, eu quero que você tire a minha dor, que tire o inchaço. Sempre aprenda alguma coisa com o fisioterapeuta para evitar uma nova queda, para entender o porquê que aquilo aconteceu e por que aquilo podia ser evitado e você não se machucar. E eu insisto no movimento, na educação do movimento, na educação da postura, não da postura rígida, mas da postura inteligente, da postura leve, da reeducação do movimento. Porque o nosso corpo, gente, ele é feito de movimento. Imagina, se a gente não se movimentar, a gente está o quê? Paralisado. A gente acaba o quê? Causando vários outros danos, não só para as nossas articulações, para os nossos ossos. Mesmo depois de sofrer uma queda, nós temos que conquistar de novo aquela articulação, aquele movimento que estava com medo de ser realizado. Quantas pessoas deixam de viajar porque eu não vou poder caminhar mais porque eu tenho risco de queda? Então procura ajuda, fala, por que eu tenho risco de queda? Quais são os meus riscos de queda? Como que eu posso trabalhar para evitar esse risco de queda e você não cair, você não se machucar? Então, vamos encorajar o movimento, treinar ali o equilíbrio, treinar a postura, o centro de gravidade e assim não ter quedas e você não se machucar. Mesmo se você já teve a queda, aí você fala assim, Carla, mas ainda fico uma dor, eu já tenho história de artrose, de artrite. Não pare o movimento. O movimento é o melhor tratamento que você tem para o seu corpo. Encoraja esse corpo, sabe, para o movimento. E a gente está aqui para isso. O papel do fisioterapeuta é mostrar que o paciente tem que seguir sempre em movimento, fazendo atividade que gosta, podendo ir na padaria sem medo, se estiver limpando uma casa, uma área ali que o piso esteja molhado, saber como lidar nessa situação, preparar o seu corpo para essa situação e aí você não sofrer mais quedas. Depois que você já tratou do inchaço, do processo inflamatório e você quer fazer exercícios para trabalhar com a firmeza das suas pernas, o treino de equilíbrio, eu vou demonstrar agora os exercícios. Eu vou demonstrar e você pode fazer todos os dias os exercícios para cuidar da articulação do seu joelho e evitar novos traumas. O que eu vou trabalhar agora, esse primeiro exercício, é para trabalhar quadril, joelho, pé e tornozelo na posição deitada, tá bom? Vamos lá? Pode colocar um travesseiro confortável, uma almofada, deitar de barriga para cima. Um exercício que eu gosto demais para quem acabou sofrendo uma queda por caminhada e ter melhor movimento nessa tríplice flexão. O que é tríplice flexão? Quando a gente movimenta quadril,
joelho, pé e tornozelo. É o jeito de fazer a bicicleta. Então vamos pensar o seguinte, tá deitado, eu quero que faça o seguinte, já vai crescer bem o tornozelo, crescer bem o calcanhar e fazer um movimento de pedalada. Olha, percebam bem o meu tornozelo, o meu calcanhar, ponta dos dedos, ó. Eu estou mexendo o quadril, joelho e tornozelo. Carla, não consigo fazer essa amplitude que você está fazendo. Diminui, não tem problema você começar numa amplitude menor, respeitando a sua articulação do joelho. Você pode aos poucos, olha, fazendo um movimento mais curto, até o seu joelho voltar a mover o que ele precisa. O que não pode, gente, é paralisar o corpo. O corpo ele tem que entender que o movimento ele vai sendo conquistado novamente. E aí você consegue ter maior confiança no corpo. Vou executar um movimento completo. Se você tem algum desconforto, faz menos, respeita a sua amplitude, tá? Vamos lá, organiza o quadril, faz uma mini ponte. E agora, olha, calcanhar no teto, ó, 1, 2, quem tiver que fazer uma amplitude menor, não tem problema, faça curtinho. 4, 5, 6, relaxa o resto do corpo, 7, 8 e vai devagar. 9, perceba meu pé. E 10. Terminei, eu vou fazer o contrário, eu vou dar outro movimento e outra informação para minha perna. Então, olha, é o contrário. Vou reto e pedalo para trás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, lembra do queixo sempre paralelo ao chão. 8, mantendo postura. 9, não é porque a gente cuida do joelho que nós não vamos pensar na postura. Vamos pensar que está com dificuldade com a amplitude do movimento. O que vai fazer? Olha, curtinho. Olha, se precisar ainda dar pausa no movimento, descansa. Faz 2 vezes e descansa. Vocês percebem que não precisa ser muito extremo se está com dor? Vai conquistando, encorajando ao movimento e aí você vai melhorando a cada dia. Lembra que eu sempre falo 1% a mais a cada dia? Sempre recuperando o movimento. Vamos lá com a outra perna. Subiu. 1, 2. E sempre trabalhar as duas, não só que foi machucada, que sofreu trauma. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ao contrário, pedalar para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E descansa. Outro exercício que pode ser realizado: estender a perna, puxar bem o pé e trocar com a outra. 1. Vocês percebem que não tem por que não realizar? É só respeita o limite e dia a dia vai avançando. Puxa. E eu estou com auxílio de quem? Do quadril, do pé e do tornozelo.
6, 7, 8, 9, 10. Vamos 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. E descansou. E aos poucos vai ali conquistando novamente o movimento. Agora nós vamos trabalhar com agachamento, sempre lembrando que é para fazer esses exercícios depois que você já passou daquela fase aguda de dor. Vamos devagar com o movimento e conquistando o corpo novamente. E esse exercício também pode ser feito para prevenir novos tombos, novas lesões, fortalecendo e treinando, fazendo o treino proprioceptivo, que é a noção do seu corpo no espaço. Então vou separar aqui meus pés um pouquinho além dos meus quadris e vou descer. E olha, com o meu tronco um pouquinho para frente, tá? Então, olha, eu tô aqui, eu vou descer com o meu tronco para frente. Não vou descer reto. Vou fazer aqui o agachamento. Lembrando que os joelhos não podem ficar nesta instabilidade. Vamos pensar que ele tem que estar firme, porque é a perna que eu estou trabalhando. E aí aqui eu vou me manter. Que seja por 15, 30 ou 1 minuto. 15 segundos, 30 segundos ou até 1 minuto. Carla, não consigo, sinto dor. Volta. Começa do ponto onde você não está com dor. E a cada dia, a cada pouco, você vai conquistando novamente a sua articulação do seu joelho. Lembrando que os joelhos não podem fechar e nem ficar abertos e nem ficar assim tão instáveis. Deixa a perna firme. E aqui você vai permanecer até onde você conseguir manter. E aí você vai ganhando força na sua coxa. Respira fundo, trabalha a postura, trabalha a respiração. E não precisa fazer mais nada. Só respirar fundo. Puxa o ar, solta. Orelha, ombro numa mesma linha, numa mesma diagonal. Respira. E perceba que se está o mesmo peso sobre as duas pernas. Respira fundo. Já vai buscando o equilíbrio do corpo. Vendo se uma perna está sendo mais sobrecarregada que a outra. Respira. Mantém. Relaxa os ombros. Pensa que a força é na coxa. Os pés bem alinhadinhos. Equilibrar as duas pernas e manter assim o movimento. Puxa o ar. Solta o ar. Vai terminando. Se conseguir, pode descer mais um pouquinho. E assim vai conquistando novamente a sua perna, o seu apoio dos pés, fortalecendo o seu joelho. E aí, como que a gente sobe? Empurra o chão. Não vem com trampo. E vai subindo e terminou esse exercício. Outro exercício que eu recomendo demais é você estar sentado na ponta da cadeira e estender uma perna. Mostrar bem a planta do pé para frente. E aí ficar o tempo que conseguir também, sentindo a força da coxa. Respira, puxa o ar e solta, orelha, ombro, quadril e mantém o tronco. Essa é uma outra maneira de fortalecer a sua perna sem movimentos bruscos. Você está trabalhando o músculo e você vai manter ali até quanto você aguentar. É uma maneira também de fortalecer a perna e você evitar tombos, deixar sua perna mais forte. Respira. Puxa o ar, solta o ar.
Respira fundo, coluna reta. Se tiver ruim, pode ir lá para trás, encostar a coluna e manter a perna. Só não descansa a coxa no assento da cadeira. Por isso que eu coloco para a ponta da cadeira. E mantém bem a coxa e o pé bem puxado. Respira, puxa o ar e solta. E desce devagar. Por que devagar? O corpo vai entendendo melhor o movimento e ele vai ali trabalhando com maior cuidado, delicadeza e confiança no seu corpo. A outra perna, puxa o pé e mantém. Respira fundo. Lembra, o ideal é na ponta da cadeira. Se estiver cansado, pode ir lá para o encosto, mas vai mantendo. Gente, eu sei que às vezes, as primeiras vezes é cansativo, dói, cansa, mas vai um pouquinho por dia e você vai vendo que você vai fortalecer muito bem a sua perna. Mantém. Não conseguiu em cima, vai mais para baixo, tá tudo certo. Aos poucos você vai conquistando novamente o movimento, tá? Respira fundo, puxa o ar e solta. Respira, aproveita para respirar, tem que ficar parada mesmo. E descansa devagar. E aí aos pouquinhos você vai conquistando o movimento. Lembra que eu falei do treino proprioceptivo? Vou deixar minha cadeira aqui do lado. E vou mostrar para vocês o que é o treino proprioceptivo. Lembra que eu sempre falo que a gente anda dissociando membros? Para caminhar, nós não andamos com a mesma perna e o mesmo braço. Nós andamos dissociando. Então, eu quero que vocês pratiquem esse movimento, parado mesmo. Você vai respirar fundo, levantar braço e perna oposta. Lento, devagar, confiando no movimento, equilíbrio e postura. Vamos lá? Vou contar 20 vezes, 10 para cada lado. Vou fazer de lado. Vamos lá. Ó. 1, 2, 3, leveza. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou terminar de frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E descansou. Para sempre perceber a dissociação de membros e no andar robótico, e sim em equilíbrio dinâmico. Você saber andar dissociando sempre os membros. Agora vamos fazer o treino proprioceptivo com a almofada no chão. Tá a almofada aqui, eu vou subir na almofada com os dois pés e vou perceber se eu estou bem aqui de equilíbrio. Ah, que bom! Estou bem equilibrada, me sinto firme. Qualquer coisa, feche os olhos. Perceba como está o seu corpo sobre a almofada, sobre o travesseiro. Respira fundo, puxa o ar e solta. Fecha o olho, tenta alinhar orelha, ombro, quadril, joelho, pé e tornozelo. Vou virar de lado. Sobre a almofada. Perceba se está mais em cima de uma perna ou da outra. E alinhar esses pontos. Orelha, ombro, quadril, joelho e tornozelo. E aí você já está treinando o seu corpo no espaço. Fácil. Agora você vai pegar e vai levantar uma perna, colocar a mão aqui nos quadris e levantar uma perna sem desequilibrar o quadril. Quem não tiver o equilíbrio, segura numa cadeira e aí você vai confiando no movimento. Então vamos lá? Eu vou fazer um pouquinho com a direita e um pouco com a esquerda. Então primeiro com a minha perna direita. Eu vou treinar o meu equilíbrio.
Respira. O tornozelo vai sambar um pouquinho. Aí você tenta trabalhar com a estabilidade da perna que está em apoio. E não desequilibra o quadril, não deixa acontecer isso aqui, ó. Tá? Vai lá, controla o seu quadril ali bem equilibrado. Se não está conseguindo, segura numa cadeira, tá? Respira fundo. Puxa o ar. Você pode ficar o tempo que você conseguir ou conta no relógio 30 segundos. E vamos trocar. Desce sempre devagar. Volta sempre devagar os movimentos para o corpo ir lá trabalhando e você confiando novamente no movimento. Agora eu vou com a perna esquerda. Tá ali apoiado. Respiro. Tá vendo que eu não tô tendo pressa em executar? Vai devagar, vai conquistando o movimento. E agora em cima da esquerda. Respira. Puxa o ar e solta. E veja que a minha outra perna está para frente. Eu posso botar a mão no meu quadril e estabilizar. Respira. Olhar para frente. Puxa o ar, solta o ar. E mantém. E vai treinando a estabilidade da perna. Puxa o ar e solta. Respira. E volta devagar. Pensando que em cima dessa almofada eu posso treinar a dissociação de membros. Então eu levanto a perna direita e o braço esquerdo. E devagar, já para treinar o meu equilíbrio. 2, 3, controla a velocidade de volta da perna. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, respira, 15, vai confiando no joelho novamente, 17, 18, 19 e 20, descansa. Descansa e aí aos poucos você vai criando ali a confiança do seu corpo no movimento. Agora, o degrau, o temido degrau. Você pode comprar um step desse ou treinar em uma escada aí da sua casa ou num degrau que você possa trabalhar no seu quintal. O ideal seria que você pudesse ultrapassar esse degrau. Então, o olhar sempre horizontal, você pensar em subir com controle do movimento e descer para o outro lado. E sempre controlando, sem pressa, percebendo que o seu quadril não está compensando, que você está exercendo a força do seu joelho. E descer para o outro lado. Você pode fazer 10 vezes, subindo sempre com a mesma perna e descendo sempre com a mesma perna. Então, olha, subo com a direita, desço com a direita. Vou fazer 3 vezes com cada perna. Subo com a direita, desço com a direita. Subo com a direita, desço com a direita. Agora com a esquerda. Subo com a esquerda com calma, sem impulso. E desço com a esquerda. Subo com a esquerda e desço com a esquerda. Última vez, subi com a esquerda, desci com a esquerda. Quando a gente desce um degrau, a perna que mais faz força é a perna que fica. Ela tem que ter a estabilidade da descida. Então treine bem, desça devagar quando estiver praticando o exercício. Controla a força, perceba a força que faz com o joelho. E aos pouquinhos, você vai conquistando. Pode colocar a cadeira do lado e assim treinar. O mais avançado, subir e já descer para o outro lado. Subir com a direita e já desço com a esquerda. E faço isso várias vezes. Subo com a direita e desço com a esquerda. Subo com a direita e desço com a esquerda.
E assim, ao contrário, subo com a esquerda, desço com a direita. Vocês percebem que eu estou fazendo movimentos lentos, não estou com pressa e nem jogando o meu corpo para cima. Eu estou devagar, subi e desci. Subi devagar, desci devagar, para dar informação para as articulações de que eu estou executando um movimento para aprender o movimento novamente. E eu não sofri nenhuma queda. E assim, trabalhando com a estabilidade do meu corpo. Vocês perceberam quantos exercícios, quantos cuidados você pode fazer aí da sua casa e cuidar das articulações do joelho? Se vocês gostaram desse vídeo, compartilha, dê um like aqui embaixo para mim, escrevam para mim tirando as suas dúvidas e que eu vou gravando vídeos esclarecendo, ensinando vocês que o movimento é o melhor remédio para o seu corpo. Você não ter medo de se mover após um trauma, saber a hora de se movimentar e dando assim várias dicas. Eu espero que vocês tenham gostado e vão assistindo os vídeos lá dos meus canais, onde eu tenho certeza que vai ajudar vocês a construírem o corpo de vocês sem dores e evitando novos traumas. Espero vocês nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau.